E aí pessoal, tranquilo? Eu sou Juan Lima e esse é o Física no Vestibular. Nesta aula vamos continuar com os conceitos de cinemática. Vamos aprender movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU. Conceitos iniciais. Movimento retilíneo uniforme. O que seria o movimento retilíneo uniforme? Seria um movimento sobre uma reta, ou seja, todo aquele movimento em trajetória reta. Se houver uma curva ou algo parecido, não se trata mais de um movimento retilíneo. E por que do uniforme? O uniforme quer dizer que a velocidade é constante, tudo que é uniforme é igual, a velocidade é igual ao longo de todo o trajeto. Então, esses são os conceitos iniciais e, na verdade, todos os conceitos do movimento retilíneo uniforme. É bem tranquilo, é um movimento onde a velocidade não se altera e ele ocorre sobre uma reta. Equação horária. Temos que V, ou seja, a velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Mas pense o seguinte, se a velocidade variar, podemos calcular uma velocidade média. Mas esta velocidade média não nos dá informação suficiente para o movimento. Pense, você está num carro e este carro em um momento está a 20 km por hora, outro momento a 40, outro a 100, outro ele para. E assim ele vai daqui até não sei na onde, bem longe, mudando a velocidade. Se esta velocidade vai mudando, mesmo assim vai se passando um certo tempo e o carro vai percorrendo uma certa trajetória. Você pode muito bem calcular a velocidade média e dar, por exemplo, 50 km por hora. Só que sua velocidade foi variando. Se você fala para mim, a velocidade média do automóvel foi 50 km por hora, você não me dá a informação suficiente do que aconteceu com esse carro, pois que nem eu disse, a velocidade pode ter variado, você pode ter parado e ido dormir, mas sua velocidade média foi 50 km por hora. Por isso, temos que separar alguns tipos de movimento, e o primeiro e mais simples deste movimento é o movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante, a velocidade nunca muda. Vamos deduzir a equação horária, ou seja, a fórmula desse movimento. Temos que V é igual a S menos S0, dividido por T menos T0. A gente já viu isso, é o conceito inicial de cinemática, a velocidade média. Tudo bem, vamos prosseguir. Isolando S menos S0 de um lado da equação e passando T menos T0 para o outro lado, a fórmula fica assim. V vezes T menos T0 é igual a S menos S0. Tudo bem, vamos prosseguir. Considerando T0 igual a zero, ou seja, sempre a gente considera T0 igual a zero, porque quando você liga um cronômetro, começa da onde? Do zero, você nunca vai começar depois de uma hora. Tudo bem? Então a equação fica da seguinte forma. S é igual a S0 mais V vezes T. Eu só passei o S0 somando do outro lado da equação. Essa é a equação fundamental do movimento retilíneo uniforme. Você precisa lembrar dessa equação. Muitos lembram como sorvete. Eu recomendo que você olhe bem esta fórmula. Você pode lembrar do nome sorvete e esquecer da fórmula. Mas fica aí a dica, sorvete. E o principal desta aula. A velocidade é constante, a velocidade nunca varia. Se a velocidade variar, não temos mais um movimento uniforme, temos um movimento variado. E isso fica para a próxima aula, tudo bem? Tipos de movimento. O movimento progressivo, eu coloquei entre aspas, a velocidade é positiva. Pense assim, você tem uma estrada e você adota um sentido como positivo da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, como você preferir. Se um automóvel ou um corpo qualquer prosseguir viagem nesse sentido, da esquerda para a direita, a velocidade será positiva. Imagine, coloque a fórmula no papel, você vai ver que a velocidade vai dar positiva. Mas, se o corpo percorrer no outro sentido, você vai ter outro tipo de movimento. Mas vamos estudar o primeiro. Progressivo por quê? Ele condiz com o sistema de referência adotado, ou seja, se o movimento é da esquerda para a direita, o corpo, o qual você está estudando, vai da direita para a esquerda, então a velocidade será positiva.
Tudo bem? Movimento progressivo. Velocidade concorda com o sentido da trajetória que você adotou. Tudo bem? E se você tiver ao contrário? Teremos outro tipo de movimento, observe. É o movimento retrógrado. Lembre este nome. Velocidade negativa. Por quê? A velocidade está no sentido oposto do sistema adotado por você. É uma simples convenção, simples nomes. Esses nomes não interferem em nada na física, mas é muito bom lembrar porque alguns exercícios cobram isso e você tem que saber. Beleza? Vamos adiante. Gráfico MRU. Tudo bem, até agora a gente não estudou gráfico, mas como estamos tratando com equações e funções, temos gráficos. Vamos estudá-los. Como? Observe bem isso. A equação horária que acabamos de apresentar é uma equação de que grau? De primeiro grau. O que é a variável nesta equação? A variável é aquilo que muda. Por exemplo, S0 é a posição inicial. Se você partir de uma certa posição, ela não vai mudar mais. Ela já é essa posição inicial. Então, é uma constante, é um número que não muda. A velocidade, como ela já disse, a velocidade é constante, então ela também não muda. Então, temos que a variável nesse caso seria o quê? O t, o tempo. Então, a única variável é o tempo, porque, observe, um relógio vai mudando o tempo a cada segundo, a cada minuto que passa. Então, a variável é o tempo. E que grau o t está elevado? 1. Então, temos a equação de primeiro grau. E como muitos já sabem, e se você não sabe, procure saber, o gráfico de uma equação de primeiro grau é uma reta. Por isso, este gráfico de MRU é uma reta. O gráfico de espaço por tempo. Ou seja, toda vez que tiver um gráfico com uma reta de espaço por tempo, temos o que? Um MRU. E dá para calcular algumas coisas a partir desse gráfico. Vamos a um exemplo. Observe, eu diminui o gráfico e escrevi do lado TG igual a ΔS por ΔT. O que seria TG? A tangente. Se você ainda não sabe o que é tangente, procure saber também. A tangente no triângulo retângulo, observe que se você prolongar uma reta no eixo Y e uma reta no eixo X a partir do ponto mais alto desta reta, você terá um triângulo retângulo. E como se calcula a tangente de um triângulo retângulo? Cateto oposto por cateto adjacente. Você tem que lembrar disso. Não existe física sem matemática. O ângulo que você vai usar é o ângulo que a reta forma com o eixo X, ou seja, com o eixo do tempo. Se você calcular a tangente deste ângulo, você terá que o ΔS será o cateto oposto e o ΔT será o cateto adjacente. Então, a tangente, coloque até entre aspas se você preferir, porque tangente em matemática não tem unidade, mas você está tratando de espaço e tempo, e isso tem unidade. Então, a tangente é numericamente igual ao que? A velocidade, pois ΔS dividido por ΔT é a velocidade, e a velocidade é o que? Média. Mas como a velocidade é constante, a velocidade média é igual à velocidade constante. Então lembre disso. Mas não precisa decorar, é só você observar o gráfico. Se você calcular a tangente desse gráfico, você terá a velocidade. Beleza? Vamos ao próximo gráfico. Olha aqui, a tangente do gráfico nos dá o valor da velocidade. Já dissemos isso. Vamos ao próximo gráfico agora. Velocidade por tempo. Se você traçar um gráfico de velocidade por tempo no movimento retilíneo uniforme, você tem que a velocidade é constante, então a velocidade nunca muda. Então, para qualquer tempo, a partir do tempo inicial que você adotou, a velocidade vai ser uma reta paralela ao eixo X, ou seja, ao eixo do Y, porque qualquer ponto de t do eixo de tempo, a velocidade será a mesma. Então, a gente tem esse gráfico aí, uma reta paralela ao eixo X, ou seja, ao eixo do tempo. Então, lembre-se disso, como a velocidade é constante, o gráfico é uma reta paralela ao eixo X. Beleza? Vamos ver o que a gente pode achar com essa informação. Olha aí, escrevi aqui embaixo, área igual a V vezes T, que é igual a ΔS. Por quê? Se, a partir do começo da reta até o fim da reta, você passar uma
uma reta vertical até encontrar o eixo x, ou seja, o eixo do tempo, você formará o que? Um retângulo aqui, ou às vezes até um quadrado. Tudo bem, se você traçar uma reta aqui no começo da reta e outra no final da reta até o eixo x, você formará uma figura. Esta figura você pode calcular a área dessa figura. E a área de um retângulo seria o que? Base vezes a altura. Se você calcular o que é a base você pode colocar, por exemplo, como eixo x. A base seria o tamanho dessa distância no eixo x, ou seja, o eixo do tempo. E esse tamanho seria o que? O ΔT. Desculpa, eu não coloquei delta ali, mas é um delta. ΔT. Beleza. E a altura seria no eixo y, ou seja, o eixo da velocidade. Então você colocaria tempo vezes velocidade. E pela fórmula V igual a ΔS, por ΔT, você teria o que? Se V igual a ΔS por ΔT, isolando o ΔS igual a V vezes ΔT. Então é isso. Calcule a área desta figura e você encontrará o ΔS. Propriedades. A área sobre o gráfico nos dá o deslocamento total. Como eu disse, estude isso, isso é importante.